Deus abençoe vocês. Cá estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre uma experiência espiritual que eu tive acerca do perdão. Eu acredito que um ano ou um pouquinho mais que um ano, que eu, em oração, a todos que conhecem a minha história, eu procuro subir ao terraço onde eu tenho um momento com Deus, em oração, todo dia, na viração do dia, né, no pôr do sol. E um dia eu me senti um pouco incomodada acerca do meu pai, e eu pedi a Deus que me mostrasse o que acontece com ele por ele ser tão inconstante e às vezes querer decidir servir a Deus, ir à igreja, empolgado inclusive, e logo depois alguma coisa acontece ou ele desiste, então é inconstante com relação a Deus e também em suas emoções. Então o que eu fiz? Eu orei e pedi a Deus nesse dia que me mostrasse, que me revelasse o que acontece com o meu pai para ser tão assim constante e também não conseguir ir à igreja, cultuar a Deus, fazer as coisas da forma como deveria, né? Como convém. Em minha oração eu pedi que Deus me revelasse qual é a questão, o que acontece para ele ser assim. Pedi também a minha mãe e meu irmão para estar em oração para que Deus me revelasse, e ele revelou. Logo no primeiro dia de oração, ele me tocou, Deus me tocou muito forte acerca do problema do perdão, a falta de perdão que de repente estivesse causando essa inconstância nele. Então eu fiquei com essa palavra guardada. Enquanto eu estava em oração, logo depois eu fiz um silêncio e eu ouvi no meu espírito, eu senti que tinha algo a ver com a falta de perdão. Então, como eu estava num processo onde Deus me mostraria todo o problema, e Deus tem sempre uma forma de me mostrar, confirmando, às vezes até 3 vezes a mesma coisa, ou até mais que 3 vezes a mesma coisa que Ele quer dizer em sequência. Então eu aguardei porque eu estava nesse processo de descobrir se é realmente o que é que perturba tanto o meu pai, que o faz ser inconstante. E para servir a Deus você tem que ser constante, né? Você tem que buscá-lo constantemente, e isso sempre foi uma questão para mim. Então Deus foi me revelando. Depois que eu senti isso no meu espírito, eu acho que foi no dia seguinte, a minha mãe me chamou para conversar e tal, e aí ela entrou numa questão muito chateada, né, que o meu pai estava tendo uma dificuldade de se relacionar com um amigo dele por conta de uma questão do passado que ele não conseguia perdoar. Ele contava que esse amigo, meu pai estava atuando numa causa como advogado, e essa pessoa ia ser testemunha, e meu pai contava que ele falasse coisas que ajudaria no processo. No momento que ele foi ouvido, ele não ajudou em nada, não falou nada que ajudasse, entrou neutro, saiu neutro. Isso chateou muito meu pai, porque criou uma expectativa de que aquela testemunha poderia pender, né, poderia ser decisiva para ganhar a ação, o processo, e ela, na verdade, esse amigo do meu pai, que também tinha conhecimento da história, né, mas não falou exatamente o que deveria dizer, e o meu pai levou essa questão para o lado pessoal e não liberou o perdão. Então isso estava chateando muito a minha mãe, e ela comentou comigo, e eu fiquei quieta, só observando e absorvendo que Deus já estava confirmando algumas coisas acerca do problema, né, da inconstância. Eu aguardei um pouco mais, porque é um processo. Quando você pede a Deus para te revelar algo,
ele vai revelando cada vez mais, então você tem que ser paciente. E não demorou muito tempo, talvez alguns dias, eu estava lavando louça, quando na minha mente, quase que audível assim, veio uma palavra verdugo. É uma palavra que eu desconheço, nova. E aí verdugo, mas o que será que é verdugo? E aí eu deixei pra lá, falei assim, deve ser coisa da minha cabeça. Mas eu já tava ligada no espírito, falei, não, alguma coisa é. Quando foi mais tarde, novamente assim, fazendo outra coisa, eu tinha esquecido dessa palavra, veio novamente a palavra verdugo. Aí, beleza, daí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, mas quando à noite, mesmo dia, antes de dormir, veio novamente a palavra verdugo. Aí eu joguei no Google e aí eu vi que era um personagem do Resident Evil, era um filme que eu costumava assistir quando eu era mais jovem, um filme bem pesado. E aí eu achei, deve ser coisa de... Eu nem sabia que o nome era verdugo. E eu pensei, deve ser coisa da minha mente mesmo. Quando no outro dia, novamente, assim, aquela palavra voltou a me incomodar. Eu acho que por mais 3 vezes durante o outro dia. E aparecia, assim, momentos que eu não estava pensando em nada, aí vinha essa palavra verdugo na minha cabeça. Foi até que eu me dei conta, falei, cara, se eu tô pedindo a Deus para me revelar algumas coisas, então ele tá revelando, deixa eu jogar aqui o que pode ser esse verdugo. Aí quando eu joguei no Google a palavra verdugo, eu abri e tinha um texto que falava em Mateus 18, versículo da Bíblia. Mateus 18, a partir do versículo 21, que falava da parábola do servo impiedoso. Para quem não conhece essa parábola, é o seguinte: tinha um homem que devia ao seu senhor 60 milhões de denário. Então imagina, você deve 60 milhões de reais para alguém, é impagável, uma dívida impagável. E aí naquela época, se você não tivesse como pagar sua dívida, a sua esposa, os seus filhos eram tomados e vendidos como escravos. E aí era o que ia acontecer. Só que esse homem se prostrou, né, perante o seu senhor, né, a quem ele devia os 60 milhões de denários, 60 milhões de reais, e falou, eu não tenho, por favor, tem piedade de mim, eu não tenho condição de pagar, não leva minha esposa, nem os meus filhos como escravo, por favor, perdoe a minha dívida, não faça isso. E aí esse senhor resolveu perdoar e liberou, não pegou a família dele como escravo, nem para vender como escravo. Então esse senhor passou um dia, não sei, e viu alguém que devia a ele 100 reais, vamos colocar 100 denários, né? 100 reais. E aí esse outro também não tinha condição de pagar, pediu que perdoasse a dívida dele e ele não perdoou. Não perdoou, mandou fazer o que tinha de fazer lá, né, com a família dele, não perdoou, não liberou o perdão. Então esse senhor a quem ele devia 60 milhões de denário, 60 milhões de reais, ficou sabendo. E aí no que ficou sabendo foi e falou assim para ele, já que você não liberou o perdão, eu te perdoo uma dívida impagável e você não perdoou o outro que te devia pouco, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te lançar aos verdugos, né? Só que esse texto no Google, o artigo que eu estava lendo, falava o seguinte, que a pessoa que não libera o perdão, ela abre uma porta muito grande para amargura e para demônios mesmos, que no caso seriam verdugos, que vêm atazanar, perturbar a mente da pessoa. Então o que eles fazem? Ele faz a pessoa remoer aquela história daquela pessoa que ofendeu, que fez o que não deveria com você, então vai remoendo, vai trazendo, você vai ruminando, você vai desejando o mal, e aí esses tipos de verdugos, né, de demônios, de espíritos imundos,
eles são responsáveis para sempre trazer de volta à sua mente aquilo que a pessoa fez e te dar ideias de maldades, do que aquela pessoa deveria sofrer, e aquilo você vai ruminando, e na verdade vai se envenenando. E nesse artigo também que falava dessa matéria ali no Google, que aquilo ali ficou, quando eu vi que se tratava de perdão, aí logo eu linkei que Deus já estava me revelando coisas acerca do que eu havia pedido, né, inicialmente. E aí ali foi muito claro. Ali falou que tem pessoas que, com a falta de perdão, inclusive chegam à beira da loucura. Tem problemas psicológicos fortíssimos. Pessoas que passam por decepções, pode ver, pessoas que passam por decepções muito pesadas, pode até parar numa casa de tratamento psiquiátrico, porque ela vai endoidando mesmo. Algumas pessoas chegam à loucura por cultivar aquela raiva, por cultivar a mágoa, a amargura e não liberar o perdão. Então, quando Deus me revelou acerca de tudo isso, eu fiquei mais ligada e aí beleza, eu já sabia que se tratava da falta de perdão e que liberar perdão é muito importante. Inclusive na oração do Pai Nosso, né, a gente quando faz, tem uma partezinha lá que fala: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Se você não perdoa os seus devedores, como poderá obter o perdão de Deus? E Deus, nesse caso, é o Senhor a quem você deve 60 milhões de reais. Se você não pode perdoar os 100 reais que o seu irmão te deve, né? Como que você vai ter carão de pedir a Deus que te perdoe a sua dívida impagável, né? Então, assim, o perdão tem a ver com a graça, né? A graça é o favor imerecido. Favor imerecido, e nós somos perdoados pela graça de Deus, né? O perdão é a manifestação da graça. A graça é o favor não merecido. Então é pela graça que você perdoa uma pessoa. Então sempre que alguém te ofender, se alguém te fizer algo que te aborreceu muito, que te magoou, primeira coisa, libere o perdão. Libere essa pessoa no mundo espiritual, porque você vai estar se liberando também. Quando você resolve não, porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Quando você decide perdoar uma pessoa, você está liberando ela no mundo espiritual e se liberando também, porque a falta de perdão impede a sua comunhão com Deus. Então, se você não perdoa, você corta a sua comunhão com Deus também. Então, escolha perdoar, liberar a pessoa e mantenha-se liberado também. Não é verdade? É por aí. Quando você resolve não perdoar, você abraça a amargura. E aquilo vai te atormentando, você vai ficando cada vez mais ressentido. Nota que volta e meia a história vai vir, você vai remoer e ela vai perdurar às vezes por anos se você não liberar o perdão. E você vai ficar ali paralisado, a sua vida fica um pouco parada. E você no mundo espiritual fica acorrentado, né? Porque impede a comunhão com Deus, né? Como eu falei, a amargura ela gera problemas psiquiátricos também. Não são poucos que após uma decepção grande tiveram problemas psiquiátricos. Eu fiquei sabendo de uma moça que ela foi abandonada no altar, o noivo dela não apareceu, não deu notícias e toda uma festa arrumada lá e ela foi abandonada no altar e ela resolveu tocar o barco e ir para a festa, comemorar com a família. Só que depois daquilo ela ficou em estado de choque e não reagiu mais e foi internada no hospital psiquiátrico. E toda vez que ela vê homem, algo assim, ela enche de raiva, de ira e teve problemas sim fortíssimos por conta da decepção de não digerir aquilo que o noivo fez com ela, né, que o ex-noivo fez com ela, e aquilo acarretou para ela um problema muito grave
psiquiátrico, né? Psicológico, né? Um espírito perdoador nos protege, mantém a nossa comunhão com Deus e até com a pessoa, mantém a nossa comunhão com a pessoa também. Mas se a pessoa é perversa, se a pessoa não tem compromisso com amor, com respeito, com o temor do Senhor, não significa que você tenha que conviver com esse tipo de pessoa. Você simplesmente libera ela no mundo espiritual, libera o perdão para ela, ou seja, se ela quiser vir até você, você vai tratar ela com respeito, mas você não é obrigado a conviver com alguém que te sabota, com um perverso, com alguém que não tem compromisso com os mesmos valores que você. Então, alguém que não tenha compromisso com amor, com temor, com o que é justo, sim, você vai viver a sua vida, né, deixar a pessoa viver a dela, mas você não vai ficar carregando essa pessoa e esse problema na sua cabeça. Você libera o perdão, fala, tá perdoada. Ah, você precisa ir até a pessoa e falar, fulano, eu te perdoo, tá? Porque você fez isso, isso e isso. Não, às vezes a pessoa nem sabe que você sabe que ela fez algo que te ofende. Mas você logo já libera a pessoa no mundo espiritual, você libera no seu coração também. Se a pessoa precisar de você, você vai fazer o melhor por ela, né, dentro das suas possibilidades. Porém, conviver, aí já é outra coisa. Conviver você vai escolher, até porque as pessoas que você convive, que cria intimidade com você, elas te modificam de alguma forma e você sempre vai ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Por conta disso, você tem que realmente selecionar com quem você vai conviver a maior parte do tempo. E você não vai querer conviver com um perverso, com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você. Você vai tratá-la bem, você não vai carregá-la com amargura, com mágoa, mas não vai conviver. É simples assim. Se ela precisar de você, beleza. Mas uma questão é você amar, você tem que amar o seu próximo. Mas você não é obrigado a gostar da pessoa, entende? Porque ela não compactua com os mesmos valores que você às vezes, então é diferente. Existe uma diferença aí. O amor você deve sim a ela, você deve tratá-la bem, com educação, né, na maneira certa. Porém, gostar, criar intimidade, amizade, isso daí já você tem livre-arbítrio para selecionar os seus amigos, e eu até sugiro que tenha bastante expertise na hora de escolher seus amigos, tá? Porque eles influenciam diretamente você. As pessoas que você dão intimidade são as que te modificam de alguma forma, e é isso, tá bom? Temos aqui um texto em Romanos 12 que fala o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que é amontoar brasas vivas na cabeça do inimigo? Às vezes a gente pensa assim, eu quero mesmo amontoar brasas vivas na cabeça dele, eu quero mesmo que ele se dê mal. Essa é a intenção. Só que o que é brasas vivas? O que significa isso? Significa que lá na Palestina, há muitos anos atrás, né, quando nevava, inverno, as pessoas faziam longas viagens no gelo, né, no deserto, era muito frio. Então eles carregavam vasos cheios de brasas vivas na cabeça, nos braços, para quando tivesse que parar, acendia a fogueira e ali se aqueciam. Todo mundo carregava, só que tinha uns que deixavam as brasas apagarem. E aí, sem nenhuma, ele pegava emprestado: ô fulano, você me empresta um pouco das suas brasas? E aí o outro emprestava. Então, o que significa brasas vivas? Significa
vida. Vida. Quando alguém se apagou, deixou a sua brasa se apagar, e você faz isso de tratá-la com amor, né? De não jogar na cara dela, de não tratá-la com rispidez e tal, você está amontoando vida nela, na cabeça dela. Se ela se apagou, você doa vida para ela. Quando você perdoa, quando você trata bem, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dela. Você vai compartilhar vida com aquele que se apagou. Isso que significa brasas vivas, amontoar. Aí você me pergunta, tá, mas como que eu faço para liberar o perdão? Na sua mão tem as maneiras de você fazer, né? Se você realmente, porque perdão é decisão, né? Não é sentimento. Eu sinto que eu não vou perdoar essa pessoa, não é isso não, é decisão. Primeira coisa, você decide perdoar, é o primeiro dedinho. Primeiro você decide perdoar. Segundo, você pega Deus como modelo. Depender da graça de Deus. O modelo é Ele nos perdoa por sua graça. Se você tiver em mente de que Deus perdoou uma dívida impagável, 60 milhões de reais, que você não tem condição de pagar, mesmo você viver e trabalhar uma vida inteira, se você tiver condição de entender que Deus pagou uma dívida impagável, por que é que você não vai perdoar o seu irmão que fez uma coisa com você? Né? Seu irmão ou qualquer outra pessoa, que você, às vezes, né? Ou outra pessoa por aí. Por que você não vai perdoar? Não é? Terceira coisa, começar a fazer o melhor pela pessoa que você perdoou. Se você tiver condição, a pessoa vier até você, faz o melhor por ela. Decida perdoar, pegue Deus como exemplo, como modelo. Se Ele me perdoou, então eu vou perdoar. Terceiro, ressignifique essa pessoa na sua cabeça. Se essa pessoa precisar de você, você ajuda dentro das suas possibilidades. Se essa pessoa te ligar, se essa pessoa trombar com você no meio da rua, olhar para você, você olha para ela, você cumprimenta, você não precisa tratá-la mal. Esse é o terceiro passo do perdão. Ressignifique essa pessoa na sua mente, tá? Quarto, disciplinar a mente, tá? Toda vez que o diabo vier trazer para você, Satanás ele faz isso. Toda vez que ele vier trazer para você a historinha que aconteceu, que essa pessoa te ofendeu, você repreende. Você fala, não, para trás, Satanás. Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Então você repreende, você disciplina a sua mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. Um campo de batalha. Então de um lado vai ter assim a historinha rodando para te envenenar. Do outro lado você fala, eu repreendo porque eu decidi perdoar. Isso aí, tá? Porque o veneno da amargura, ela te prejudica só você mesmo, tá? É isso mesmo, tá? Então, nesse quarto vem sugestões do inferno para você não perdoar a pessoa e você repreende e você decide mais uma vez continuar com o perdão. E o quinto é interceda abençoando essa pessoa. Interceda abençoando essa pessoa. Você não esquece, né? Não é uma coisa que você escolhe esquecer, você não consegue esquecer. Na verdade, Deus também não esquece, mas você escolhe não lembrar, é diferente. Você escolhe não lembrar. Então, logo que vem a historinha, você já deixa de mão e fala, não, eu aprendi, eu decidi liberar o perdão mesmo. E aí você intercede pela pessoa. Eu acho esse quinto primordial, porque quando você ora pela pessoa, vai mudando na sua mente o que você pensava a respeito, a sua percepção acerca da pessoa, e você vai passar a amar aquela pessoa e a olhar para ela como Jesus olha, como Deus olha. Então, basicamente é isso.
Nas minhas orações, eu continuei orando pelo meu pai e Deus me levou a ver umas aulas da Jovens com uma Missão, Jocum de Contagem, tem no YouTube. E aí lá tem várias aulas, o temor do Senhor, batalha espiritual, tem várias. E eu assisti todas as aulas que eu podia assistir e antes que Deus oportunizasse uma conversa entre mim e o meu pai. Porque eu pensei, se Deus me revelou, agora Ele vai querer que eu faça algo a respeito. E aí eu fui vendo essas aulas, inclusive nessas aulas que ensinou essa forma de perdoar aqui, mais um monte de outras coisas bem polêmicas como se Deus é amor, Ele ama o diabo. Então lá nessas aulas tem todos esses ensinamentos e eu acho muito bom, já assisti mais de uma vez as aulas. E aí com o tempo houve uma oportunidade de conversar com meu pai. E foi num almoço em família, fomos convidados eu e meu esposo para almoçar na casa deles. E aí eles entraram numa conversa lá sobre política e eu dei uma resposta espiritual para aquilo. E logo a oportunidade veio, meu pai começou a fazer algumas perguntas acerca da Bíblia. Todas as perguntas que ele fazia eram as aulas que eu tinha assistido na Jocum. Eu acho que Deus faz tudo muito encaixadinho, tudo programado, né? E quando ele fazia as perguntas, eu lembrava das aulas e eu tinha aprendido muita coisa bem polêmica sobre a Bíblia e eu respondia. Cada uma resposta que eu dava, os olhos do meu pai chegavam a brilhar, assim, tipo, faz sentido. Porque toda verdade que é dita, uma verdade espiritual, ela bate no seu espírito e testifica, nossa, que a palavra de Deus alimenta o espírito. Então, cada uma resposta que eu dava, o olho dele chegava a brilhar, ele sentia-se alimentado com aquilo que eu dizia e sabia que era verdade. E aí, conversa vai, conversa vem, eu virei e falei, pai, sabe o que te falta? Liberar o perdão. Você tem que liberar as pessoas no mundo espiritual, você está carregando muitas pessoas e o Senhor tem que perdoar, liberar perdão. E aí ele chorou e admitiu que era isso mesmo, que ele precisava liberar o perdão. Tive uma conversa muito franca com meu pai nesse dia e eu vi ele uma pessoa muito humilde também. E a partir daquele dia eu tenho certeza que Deus começou a trabalhar na vida dele de alguma forma. Também não adianta eu querer ser o Espírito Santo Júnior, né? Porque quem convence do pecado, quem converte o coração da pessoa é o Espírito Santo. Eu estou aqui para fazer a minha parte enquanto filha, enquanto serva de Deus, enquanto vaso de honra de Deus. Então, no que Ele puder me ajudar para ser canal de bênçãos na vida do meu pai, da minha família, dos meus amigos e das pessoas a quem eu puder ajudar com este vídeo, por exemplo, eu vou fazer. Mas quem convence é o Espírito Santo. E eu acredito que a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a trabalhar mais forte na vida do meu pai com relação ao perdão. Foi uma experiência sobrenatural e Deus me revelou. E uma coisa que eu sempre falo, eu posso orar acerca de qualquer pessoa e qualquer situação. É só questão de tempo, eu peço a Deus para me revelar e Ele me mostra. Ele me mostra. E você pode ter esse tipo de relacionamento com Deus também, se você quiser, se você procurar. Procure se relacionar com Deus. E outra, não, eu escolho perdoar não é porque eu sou boazinha, é porque eu sou esperta, é porque eu busco sabedoria em Deus. E se Ele fala que é para liberar o perdão 70 vezes 7, não me recordo muito bem, mas se Ele fala, você vai ficar contando quantas vezes? Hoje eu já perdoei 10 vezes a mesma pessoa. Não vai ficar contando, você tem que liberar o perdão, você tem que ser esperta, tem que ser sábio e liberar a pessoa. Libera a pessoa e vai viver sua vida, você vai ver que você vai prosperar, você vai viver uma vida de abundância quando você decide perdoar e não carregar ninguém. Paz do Senhor, fica com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.